Olá, sejam bem-vindos à nossa aula. Entre os objetivos da avaliação de impacto ambiental está o de prever os efeitos ambientais ou determinados projetos ou empreendimentos. E para auxiliar nessa tarefa, temos os métodos de avaliação de impactos ambientais, que são ferramentas auxiliares para a realização de estudos de impactos ambientais, que é necessário para o licenciamento ambiental dos empreendimentos que geram significativos impactos ambientais. Vamos conhecer alguns? O método ADOC, checklist, matrizes de interação, rede de interações, superposição de cartas e o método simulação. Estes métodos são utilizados para coletar, comparar e organizar informações qualitativas e quantitativas sobre os impactos ambientais. Cada método tem uma aplicação definida e, portanto, a escolha daquele que é mais adequado vai depender de cada situação. E para a seleção do método deve-se levar em conta os critérios legais, os recursos técnicos e financeiros e o tempo disponível para a realização do estudo. Com o uso desses métodos, é possível categorizar os impactos ambientais de acordo com diferentes critérios, que são critérios de valor, de ordem, espaço, tempo, dinâmica, plástica e capacidade de resiliência do meio. De acordo com esses critérios, é possível classificar os impactos ambientais de forma quantitativa e qualitativa. Quando organizados de forma qualitativa, os impactos são categorizados segundo níveis ou categorias. Já na classificação quantitativa, são associados valores aos aspectos qualitativos. Vejamos agora como os fatores são considerados em cada um dos critérios de classificação de avaliação de impactos ambientais. Na análise do critério de valor, o impacto pode ser positivo ou benéfico quando a ação causa uma melhoria da qualidade de um fator ambiental, ou pode ser negativo ou adverso quando a ação causa um dano à qualidade de um fator ambiental. Vamos pegar como exemplo uma obra de instalação de uma estação de tratamento de emissões atmosféricas em uma indústria. Durante o desenvolvimento da obra, em alguma etapa, haverá o impacto negativo de aumento de consumo de água devido ao acréscimo do número de funcionários durante a fase de construção. Por outro lado, na fase de operação da estação, haverá o impacto positivo de redução das emissões atmosféricas da indústria. Em relação ao critério de ordem, o impacto é chamado de direto, primário ou de primeira ordem quando é resultante de uma simples relação de causa e efeito. Por outro lado, se o impacto é uma reação secundária em relação à ação ou quando é parte de uma cadeia de reações, ele é chamado de impacto indireto, secundário ou de enésima ordem. Os impactos diretos normalmente são fáceis de identificar. Como exemplo, podemos citar o aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, resultante da movimentação de caminhões em uma área portuária. E nesta área, um exemplo de impacto indireto seria o crescimento populacional em virtude dos empregos gerados por este novo empreendimento, o qual resulta em um maior consumo de água e maior geração de rejeitos e resíduos. Segundo o critério de espaço, o impacto pode ser local, quando a ação se restringe ao local onde ocorre e às suas imediações. Regional, quando o impacto se propaga por uma área além das imediações do local onde ocorre. E estratégico ou global, quando é afetado um componente ambiental de importância coletiva, nacional ou mesmo internacional. Um exemplo de uma ação que tem impacto local, regional e global é a queimada de florestas para a introdução de pastagens ou lavouras. Esta ação causa impactos negativos no solo do local, como perda de nutrientes, mas também pode provocar desequilíbrio na biodiversidade regional. E a emissão de gás carbônico contribui para o agravamento do efeito estufa, sendo o impacto em escala global. Em relação ao critério de tempo, o impacto pode ser de curto, médio e longo prazo.
Disse que o impacto é de curto prazo quando o efeito ou a modificação do parâmetro ambiental surge logo após a ação, podendo desaparecer em seguida. Já no impacto de médio e longo prazo, os efeitos ou modificações demoram mais para desaparecer. O cultivo agrícola sem a adoção de medidas de conservação de solo é um exemplo de ação que pode ocasionar impactos de curto, médio e longo prazo. No curto prazo, há o carreamento de solo aos corpos hídricos nos eventos das chuvas. No médio prazo, após vários eventos de chuva, começam a aparecer os sulcos de erosão no solo. E a longo prazo, tem-se a perda de solo, surgimento de vossorocas e até mesmo situações de desertificação dos solos. O critério de dinâmica classifica os impactos da seguinte forma. Impacto temporário é aquele que permanece por um tempo determinado após a realização da ação. O impacto cíclico é quando o impacto ocorre em ciclos, que podem ser ou não constantes ao longo do tempo. E impacto permanente é aquele que não para de se manifestar num horizonte temporal conhecido após executada a ação. Por exemplo, em um empreendimento de implantação de ferrovia, os ruídos gerados na fase de construção são temporários. Na região deste empreendimento, poderão ser cíclicas as queimadas descontroladas de vegetação, que normalmente acontecerão nos períodos de estiagem, devido à ocupação humana e o desmatamento decorrentes da instalação da ferrovia. E um impacto permanente será a interferência em feições de ambientes geológicos, devido à implantação da estrutura ferroviária. Na classificação, considerando o critério de plástica, os impactos podem ser reversíveis, quando uma vez cessada a ação, o fator ambiental retoma as suas condições originais ou irreversíveis. Nos casos, quando finalizada a ação, o fator ambiental não retoma as suas condições originais, pelo menos num horizonte de tempo aceitável pelo homem. Na atividade de mineração, é um impacto reversível a emissão de poeiras durante a operação das minas, pois este impacto desaparece depois de cessada a operação da mina. Por outro lado, são irreversíveis as cavas que são originadas pela atividade. Outro critério de classificação de avaliação de impactos ambientais é o de capacidade de resiliência do meio, o qual verifica se o meio afetado consegue se recuperar frente aos impactos a que foi submetido. Na utilização dos critérios de classificação de avaliação de impactos ambientais, também é possível utilizar uma classificação quantitativa. Essa classificação utiliza valores numéricos ou outros tipos de informações, como as cores, por exemplo, os quais possibilitam uma visão de magnitude do impacto. Como exemplo do uso de critérios de classificação de avaliação de impactos ambientais, vamos ver o caso do estudo de impacto ambiental elaborado para regularização e expansão do terminal fluvial de granéis sólidos da Cargill Agrícola, em Porto de Santarém, no Pará. Nesse estudo, a avaliação de impactos foi realizada por meio de uma previsão das interferências e alterações diretas e indiretas que as ações relacionadas ao planejamento, implantação e operação do terminal produzem no ambiente, em suas dimensões físicas, biológicas e humanas. Os critérios adotados para a avaliação dos impactos ambientais foram: fase de ocorrência, considerando as etapas de planejamento, implantação e operação. Localização, podendo ser área de influência indireta, direta ou área diretamente afetada. E mensuração, que foi a quantificação, quando possível, da magnitude absoluta do impacto. Também foram utilizados no estudo os critérios de natureza, classificando os impactos em positivos ou negativos, e de tipo considerando os impactos que são diretos ou de primeira ordem e os indiretos de segunda ou terceira ordem. A probabilidade de ocorrência como certa
provável ou improvável e a duração do impacto, como temporário ou permanente, também foram avaliadas. Outro critério utilizado para a avaliação dos impactos foi o de espacialização, ou seja, se o impacto é de abrangência local do empreendimento em seu entorno imediato ou disperso. Veja mais detalhes desses critérios visitando o site do estudo. Lá, você poderá verificar que também foram avaliados os critérios de reversibilidade, ocorrência, magnitude e relevância dos impactos. Bom, pessoal, nesta aula, vimos que a avaliação de impacto ambiental de um empreendimento envolve um conjunto de métodos e técnicas que permitem identificar, predizer e interpretar os efeitos e impactos sobre o meio ambiente, garantindo ou pelo menos minimizando os prejuízos que podem ser acarretados durante a fase de implantação e posterior operação da atividade ou empreendimento. Como gestores ambientais, é de fundamental importância vocês pesquisarem mais alguns estudos de caso, referente a empreendimentos ou atividades que dependem de licenciamento ambiental. Também é muito importante buscar e estudar na íntegra a legislação pertinente ao assunto. Por hoje é só, ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula. Façam os exercícios propostos, participem do fórum e também mandem suas dúvidas no link da ferramentazinha que vocês têm Fale com o Professor, que está disponível no portal. Abraços e ótimos estudos!